podcast do Brasil de Fato 3x4. Mas hoje a gente tem um episódio especial, porque a partir de agora a gente vai entrar numa época especial do 3x4. Até outubro a gente vai falar bastante sobre as eleições municipais e hoje a gente vai começar uma série de sabatinas com alguns candidatos e candidatas aqui no nosso estúdio. Do meu lado, como sempre, o repórter de política do Brasil de Fato, Igor Carvalho. Vamos para mais uma semana do nosso podcast, amigo. Legal, Nara, muito bom estar aqui, que bom poder dar mais esse passo no processo eleitoral, na corrida eleitoral. Muito bom estar aqui, muito boa semana. E a gente tem uma surpresa mais do que especial no nosso estúdio nesta semana, além do nosso convidado, que é a participação de mais um pedacinho da nossa redação aqui no 3x4, a nossa querida Caroline Oliveira, que também cobre política pelo Brasil de Fato, está aqui no estúdio hoje para fazer parte dessa sabatina. Muito obrigada por ter aceitado esse convite e por estar aqui com todo o seu conhecimento político para nós, hein, Carol? Obrigada, Nara, muito obrigada. Espero poder contribuir aí. É um prazer estar com vocês. Vamos lá. E você, se quiser acompanhar toda a cobertura política e das eleições, já sabe, né? brasildefato.com.br. Vai lá no nosso site que você acompanha tudo que a gente traz para você que a mídia hegemônica não conta, viu? Então tem uma cobertura especial com o olhar social e popular das eleições desse ano. Se você quer essa cobertura, já sabe, vai lá no nosso site e acompanhe as nossas produções. Bom, hoje a gente traz para a nossa primeira sabatina o candidato à prefeitura da capital São Paulo, pelo PSTU, Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado, Altino Prazeres, a quem a gente agradece a participação. Obrigada por ter aceitado o convite. Eu que agradeço aqui a oportunidade e a gente poder conversar um pouco aqui sobre as nossas propostas. Vamos ler um pouquinho sobre a história do Altino aqui para vocês. Natural de São Luís, no Maranhão, Altino Prazeres migrou para Pernambuco, onde foi operário da indústria química. Em 1994, se mudou para a capital São Paulo, se tornou motorista e militante sindical. Com 57 anos de idade, 29 como metroviário, Altino foi presidente do sindicato da categoria em São Paulo e um dos líderes de greves históricas aqui do metrô paulistano. Chegou a ser demitido após se manifestar contra a privatização do metrô, mas foi reintegrado ao quadro da empresa por uma decisão judicial. Na política, já concorreu à prefeitura por 2 vezes, sendo a última em 2020 e ao governo de São Paulo em 2022, sempre pelo PSTU. Bom, candidato, antes da gente começar, só dar uma geral nas nossas regras. A gente vai até 45 minutos a partir do momento que o senhor começar a falar. E conforme esse tempo for passando, a gente vai avisando, vamos nos comunicando por aqui e vamos seguir o nosso debate, a nossa conversa, tudo bem? Tudo bem. Então vamos nessa. Essa sabatina está sendo transmitida ao vivo em todas as redes sociais do Brasil de Fato. Você pode ver pelo YouTube, pelo Facebook e pelo Twitter. Depois que a gente terminar a nossa transmissão, esse programa vai estar disponível em todas as plataformas de streaming, lá nos perfis do podcast 3x4. E com muito prazer, a gente também está em transmissão neste momento com a nossa parceiríssima TVT. Então estamos no YouTube do Brasil de Fato e no YouTube da TVT. Acompanhe a gente até o final dessa conversa. Bom, vamos lá, Igor Carvalho, conversar o nosso papo. Vamos, Carol. Carolzinha começa hoje Vamos como lá, convidada gente. especialíssima. Obrigada, Nara. Vamos lá. Candidato, uma das suas principais bandeiras é a tarifa zero para o transporte público para o ônibus. Hoje há uma estimativa que a tarifa zero em São Paulo custaria 10 bilhões de reais. E que hoje a prefeitura não tem as condições financeiras necessárias para isso. Se eleito, como que o senhor pretende viabilizar a tarifa zero para o ônibus em São Paulo? Primeiro, nós temos que ver essas contas. Eu tô falando isso porque, veja, quando você faz a conta dos 10 bilhões, nós estamos falando uma conta falando de uma remuneração para o setor privado. São subsídios, né? Os subsídios, mas se você está levando em consideração o lucro dos empresários que estão por trás. Por exemplo, aqui em São Paulo, praticamente metade do transporte, do transporte urbano de ônibus está com o Grupo Ruas, que, diga-se passagem, está fazendo agora um consórcio com o Grupo CCR para tomar conta também das linhas que estão privatizando do metrô e da ferrovia. Então, na verdade, a gente está vendo um conglomerado grande e, só para lembrar, o Grupo Ruas, se puder, depois eu posso entrar em detalhes quem é exatamente esse Grupo Ruas, mas o Grupo CCR, por exemplo, em 2022 surgiu 5 novos bilionários no processo de privatização de São Paulo, mas não só, das rodovias e em vários outros lugares do país. Mas onde eu quero chegar?
Nessa conta, se você tirar o lucro das grandes empresas, do Grupo Ruas e de todas as grandes empresas, aí sobra um pouco mais de dinheiro. Portanto, a conta diminui. Eu só estou colocando esse tema. Porque, veja, quando nós estamos falando que, por exemplo, a CMTC, que era a antiga empresa de ônibus de São Paulo, que era estatal, mas ela não dominava todo o transporte urbano, mas ela atingia a periferia, que ninguém queria ir porque não dava dinheiro, porque era uma empresa estatal, não dava lucro, portanto não tinha essa preocupação, a preocupação era atender onde as empresas privadas não queriam ir, depois foi privatizada. Só que como é que ela foi privatizada? Começou a dar dinheiro? Não, continuou não dando dinheiro naquele período. A jogada foi, o Estado entra subsidiando, o município entra subsidiando e aí dá dinheiro. Eu estou falando que essa mesma lógica, estou querendo explicar um tema. Claro. Essa é a mesma lógica do Fernando Henrique Cardoso nos anos 90, quando ele privatizou todo o sistema metroferroviário do país de carga, porque carga dá muito dinheiro. E diga-se passagem, as empresas que ganharam essas concessões do setor privado de cargas não cumpriram e não cumprem até hoje aquilo que prometeram. Portanto, já poderia ter desfeito os contratos e devolver para o Estado sem dar dinheiro para esses caras. Tá bem. Do transporte de pessoas sobre trilhos, só teve uma empresa, que foi o Rio de Janeiro, que é péssima, é uma tragédia e tal. Por quê? Porque não dava dinheiro. E por que agora resolveram privatizar a linha 4 e 5? Mas eu vou voltar para o tema dos ônibus para entender a lógica. Privatizou a linha 4 e 5 do metrô, que na época foi o Alckmin, depois a linha 8 e 9 foi o Dória. Sim. Por que privatizaram? E por que agora começa todo um processo de privatização, de acordo com o governador Tarcísio, vai privatizar todo mundo? Porque o Estado resolveu subsidiar para as empresas. Então, veja, se a tarifa por si só não dá grana, os contratos, por exemplo, na pandemia, por exemplo, na linha 4 e 5, que estava no período da pandemia, mesmo a linha 8 e 9 que surgiu depois, mas estava na sequência, no contrato diz, o contrato é por linha, independente do número de usuários, eu garanto o número de usuários, tanto é que na pandemia eles garantiram, por exemplo, todo mundo não estava recebendo dinheiro, porque não tinha os usuários naquele período, mas para as linhas privatizadas estava garantido como se tivesse. E segundo, é de acordo com a inflação, independente se vai aumentar a tarifa ou não. Esse é um detalhe muito importante. O que eu quero dizer, parte dos custos muito altos do transporte, inclusive dos ônibus de São Paulo, tem a ver com a lucratividade das empresas. Portanto, não pode estar separado o tema da tarifa zero com o tema da remuneração para esses grandes empresários. A nossa proposta é, primeiro, estatiza todo o sistema de transporte, não dá um tostão furado para esses grandes empresários. Você diminui o custo. Mas o senhor tem uma ideia de custo? A campanha do senhor tem um estudo de custo da remuneração. Da tarifa zero. Quanto custaria para a cidade de São Paulo? Eu estou me baseando, inclusive, nos números que ela deu, 10 bilhões. Inclusive, a gente ficou ainda de avaliar com todos os detalhes esse número. Agora, na primeira avaliação que fizemos com um instituto chamado ILAES, que é o Instituto Latino-Americano de Estudos Sociais Socioeconômicos, nós fizemos uma avaliação de que era possível garantir a tarifa zero em São Paulo, por exemplo, todos os dias, não apenas aos domingos, desde que você parasse de dar financiamento para essas grandes empresas. E mesmo assim, você poderia discutir, que a gente precisa ver com cuidado os números, porque precisaria ver... Porque aqui eu estou falando que as contas são vários detalhes. Aumentar os impostos, uma tarifa especial para as grandes empresas, os bilionários, que diga de passagem, várias empresas, como por exemplo, a JBS, que não produz nada aqui, mas a sua instituição principal está aqui. Então, portanto, essas grandes empresas ganham muito dinheiro, esses são grandes milionários, bilionários, eles deveriam ter uma taxação maior. Portanto, isso fecharia a conta. Agora, precisa acertar, porque aqui... Vou só mais um detalhe de uma certa fraude que existe no sistema de transporte urbano. Essa conta, você está levando em consideração o lucro. Precisamos saber qual o lucro exatamente. Porque se não você tem uma transparência, né? Isso, não tem uma transparência. Segundo, o que eles dizem que tem um custo, não é bem assim. Eu vou dar exemplo porque nós temos contatos com vários motoristas e cobradores de ônibus, que eles não têm, como quase todo trabalhador, não tem acesso a todas as informações, mas eles sabem de várias coisas. Eu vou dar outro exemplo da pandemia. Na época, eles diziam que tinha uma quantidade de ônibus que não tinha, porque além de ter reduzido as pessoas se locomovendo, a turma queria que tivesse menos gente por ônibus ou mesmo por metro quadrado no metrô na CPTM. Portanto, você deveria que fornecer mais transporte, apesar de menos gente. Por quê? Para poder que não tivesse a expansão da pandemia. Um detalhe, aí, por exemplo, a Globo e outros canais começaram a mostrar as garagens cheias de ônibus, portanto, aquilo que eles falavam que estavam os ônibus correndo, não era verdade. O que eu quero dizer, existe também nessas contas, além da lucratividade da empresa, existe uma outra conta errada. Qual é a conta errada? Por isso que a gente precisa averiguar com todos os detalhes. É que aquilo que eles dizem que gastam, não gastam.
Tá. Então, Candidato, tem um outro eu preciso rolo. só ir para uma próxima, Tá senão nós acabamos ficando muito Sim, presos a um sim. tema E só. esse assunto é incrível, né? Vamos pra começar São uma Paulo. sequência aqui de perguntas sobre o plano de governo do senhor. Eu li o plano de governo do senhor, achei mais uma grande análise de conjuntura sobre a situação política do país e da cidade do que propriamente um caderno de proposta. Isso acaba dificultando um pouco de entender qual é o projeto que a sua candidatura, que o PSTU tem para a cidade de São Paulo. Queria entender, estou partindo da ideia de que isso foi construído propositadamente, Sim. e aí eu queria entender por que dessa opção de colocar no plano de governo mais uma análise de conjuntura do que propostas, candidato. Por exemplo, nas propostas, só para ver, voltando ao tema do transporte rapidamente, é tarifa zero com a estatização de todo o sistema de transporte. Eu estou falando que um dos pilares das nossas propostas, por exemplo, é encerrar todo o processo de privatização que tem a ver com a prefeitura. Vou dar um exemplo. As OS que estão na saúde, as OS que estão, por exemplo, na educação infantil, em particular as creches. Hoje os sindicatos médicos dizem que mais ou menos 80% da saúde de São Paulo está terceirizada ou privatizada. Mas aí, se o senhor me permite uma interrupção, o senhor não deixa evidente no plano de governo do senhor como o senhor fará isso. O senhor, por exemplo, o senhor pretenderia fazer isso numa canetada, num diálogo com a Câmara? Se for num diálogo com a Câmara, o senhor provavelmente terá uma oposição ferrenha na Câmara Municipal que não lhe permitiria fazer isso. Então aqui temos um outro debate. Não é que não tenha proposta. A discussão que nós temos é se é viável a proposta. Se é possível fazê-la com a Câmara Municipal, com os vereadores que tem. Entendi, mas na proposta está dizendo, nós vamos encerrar numa canetada, vai ter um período de transição, certo? Porque temos que ver exatamente, porque não pode ter um corte. Por exemplo, você não pode simplesmente acabar um negócio e dizer, crianças e pessoas que procuram o sistema de saúde, esperem um pouco, nós estamos resolvendo um problema. Não tem isso. Segundo, os funcionários que existem hoje, que muitos deles trabalham 20, 30 anos na rede de forma privada, eles seriam contratados a partir de uma legislação específica para que sejam funcionários das empresas públicas e a partir daí concurso. E também assinamos um compromisso com o Sindicato dos Médicos que haveria a contratação que está prevista pelos concursos aqui na Prefeitura, que não foram chamados por essa lógica. E qual é a vantagem disso? Você deixaria, a mesma lógica que tem a ver com os ônibus, você deixaria de enriquecer um punhado de empresários que estão por trás dessas empresas e você, de uma certa forma, enriqueceria a população. Como? Se eu paro de dar dinheiro para as empresas que estão por trás, eu contrataria funcionários melhor remunerados. E aí eu poderia dizer uma expansão do investimento na saúde, por exemplo, na educação e também no transporte. Eu estou falando que isso porque todos os prefeitos que passaram em São Paulo, aquilo inclusive que estava no orçamento previsto, eles não cumpriram. Não cumpriram em valor e não cumpriram, inclusive, do ponto de vista do valor, exatamente gastar com saúde e educação, porque às vezes, mesmo que eles gastem, quando você vai olhar com detalhes, eles não gastaram exatamente, estritamente na saúde, na educação e no transporte, eles gastaram em outras coisas. Por isso você teria uma economia e poderia resolver os problemas. Então aí a gente vai entrar no tema da saúde e da educação, que eu posso entrar em detalhe. Eu estou falando que o nosso projeto primeiro a partir de uma análise de conjuntura. Nessa análise de conjuntura, por exemplo, nós somos contra o arcabouço fiscal, contra a lei da responsabilidade fiscal que existe na cidade e no município de São Paulo, porque nós somos a favor de uma outra regra, é a lei da responsabilidade social. Por isso que, inclusive, a Auditoria Cidadã da Dívida fez um comunicado agora, chamando todos os candidatos para saber se assumem algumas questões, são 6 questões, para os candidatos a prefeitos. Eu fiz uma primeira leitura, conversamos no PSTU e nós vamos assinar todas as 6. Porque qual é a nossa lógica? É a mesma ideia. Eles são contra o arcabouço fiscal, que é do governo Lula, que, na verdade, segue a mesma regra de garantir lucratividade para os grandes bancos, mas não exatamente para a sociedade. Agora, a lei orçamentária anual dos trabalhadores e trabalhadoras, que também é uma proposta que segue essa linha orçamentária que a gente já está discutindo aqui, está no plano do senhor. Como é que vai funcionar exatamente? Como é que a gente pode garantir essa participação popular efetivamente? Primeiro, a partir do nosso projeto, a nossa ideia é o seguinte, é fazer uma grande... O nosso projeto parte de uma grande mobilização da cidade. Se essa mobilização não ocorrer, vai ser muito difícil, porque, veja, aí nós vamos ficar presos como estou pegando o nome aqui, o Igor falou, não vamos ficar preso numa Câmara de Vereadores, que é bastante reacionária. Então, veja, se você ficar preso na Câmara de Vereadores, você não tem saída. O que nós estamos falando é necessário uma grande mobilização, porque aí você podia perguntar para a população, vocês preferem tarifa zero e não dar um tostão furado para os grandes empresários ou não? A população pode decidir. Você prefere ter escolas, aumentar o número de escolas para garantir num projeto, aí podemos determinar o prazo, com 25 alunos por sala de aula ou mantém 40, 45, sabendo que isso tem um custo? E que esse custo precisa ser debatido como é que vai ser feito.
ao invés de dar dinheiro, por exemplo, para as AOS que estão, por exemplo, nas creches. Você prefere aumentar a contratação de médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem, ou você prefere dar dinheiro para as AOS que estão na saúde? A gente podia fazer seriam plebiscitos? Plebiscito, mas principalmente um debate, mas poderia ser um plebiscito também. Como a gente exigiu, inclusive, que no governador de São Paulo, Tarcísio, em relação ao tema da privatização da Sabesp, do metrô e da ferrovia, nós, os movimentos, fizemos um plebiscito. Só que o governador não aceita plebiscito. Ele fala, eu vou ouvir a população. Quando o tal de ouvir a população, na verdade, é ouvir os deputados, fazer algumas reuniões onde eles dizem praticamente tudo, no máximo a gente pode fazer umas perguntas, isso não é uma decisão da população. Eu digo em temas extremamente importantes para a maioria das pessoas. Legal. Candidato, ainda sobre o seu plano de governo, no documento o senhor cita o Lula, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva do PT, 16 vezes, o prefeito Ricardo Nunes 18 vezes, o ex-presidente Jair Bolsonaro do PL 5 vezes, mas a palavra racismo, por exemplo, aparece só 4 vezes no documento. Por que essa insistência com o presidente Lula em um debate que é da cidade de São Paulo? Tá, primeiro porque temos uma situação, veja, eu vou usar um termo que que agora apareceu no debate, eu gostei desse termo porque é um tema bastante interessante para a gente puxar daí. Eu particularmente gosto de motes, tipo rap e algumas outras canções, que você a partir de um mote você vai, porque para mim tem um eixo nesse negócio. Que é o seguinte, o Marçal, não sei se vocês repararam, que também era uma jogada do Bolsonaro, que eles falavam que eram contra o sistema. E aí o tal do sistema ninguém sabia bem o que era, mas era supostamente os políticos que estão aí. Nós somos contra os políticos que estão aí. O Bolsonaro governou por 4 anos com os políticos que estão aí, com o Centrão, com toda essa turma aí. Mas veja, o que sistema? Eu sou também contra o sistema. Mas de que sistema nós estamos falando? Nós estamos falando da mesma coisa? Eu estou falando, vou dar uns dados. A Oxfam, que muita gente conhece, que é aquela ONG que faz dados sobre economia, tem algumas informações, faz algumas propostas, mas eu estou falando da análise dele. Em 2020, foi uma análise que eles fizeram, não sei se tem mais alguma coisa atualizada, tem outros números, mas estou falando de 2020 porque me parece um número mais categórico. Eles falam o seguinte, que os 10 bilionários, os mais ricos do mundo, os 10 bilionários mais ricos do mundo, eles têm uma riqueza equivalente a praticamente 40% arredondado da população mais pobre, que é algo, sei lá, é quase impensável você pensar que nós somos aqui, só aqui nesse estúdio, temos nós 4 aqui e a companhia que está aqui fazendo parte da equipe técnica, somos 5, mas 5 aqui nós seríamos, a gente ia deter uma riqueza equivalente a 13 e poucos bilhões de pessoas, é algo impensável. No Brasil, os 20 maiores bilionários têm uma riqueza equivalente em 2020 a mais ou menos 168 milhões de pessoas, mais ou menos 60% da população brasileira naquele ano. É algo impensável. O que eu quero dizer para vocês, nós somos contra este sistema capitalista que enriquece cada vez mais um punhado de bilionários, grandes empresas, mas não são só esses não, esses aqui são os mais extravagantes. Desculpa te interromper, candidato, mas o senhor diria então que o senhor cita bastante o presidente Lula porque ele está alinhado a isso? Ele está alinhado... É isso que o senhor quer dizer? Isso que eu quero dizer. Veja, nesse sistema capitalista que as grandes empresas multinacionais e empresas nacionais dominam o país, por exemplo, o projeto de arcabouço fiscal, ou o projeto do Safra, que fala que é para incentivar a agricultura, que na verdade você dá dinheiro para os latifundiários. Isso é um projeto, na minha opinião, liberal. Opa, eu acho que eu baguncei aqui o negócio. É que eu mexo muito as mãos, isso é coisa de sindicalista. Acontece, não tem problema. Veja aí. Só fechá-lo um pouquinho. Assim. Aí, ficou. Pronto. Isso. O que eu quero dizer com isso? Nós somos contra este sistema capitalista. E nesse sistema capitalista tem personagens. Os personagens principais são as grandes empresas, multinacionais, tal. Mas tem os gerentes, tem aqueles gerentes do sistema. O gerente do sistema no Brasil, pelo nosso processo eleitoral, da forma como se organiza, é o presidente do país. Eu estaria falando mais do Bolsonaro se ele fosse o gerente atual. Eu falaria mais do Sarney se ele fosse o gerente como ele foi no período anterior. Eu falaria mais do Fernando Henrique Cardoso se ele fosse o gerente atual. Mas o atual gerente deste sistema capitalista é o governo Lula. O que eu estou querendo dizer é por isso que nós citamos, porque nós partimos dessa ideia do arcabouço fiscal, que você garante o dinheiro para a dívida pública, que estão embutidos banqueiros e outras tantas grandes empresas. Você garante primeiro e depois o que sobra você garante para o setor. Eu estou falando, eu parto dessa ideia, que também que cai depois do município, a lei da responsabilidade fiscal. Por isso que esse tema pega. E também porque, como nós somos uma organização de esquerda, também há sempre uma confusão. O pessoal fala, que eu imagino que vocês vão entrar nesse tema também. Vocês são uma organização de esquerda, por que vocês não estão com o governo Lula? Eu estou dizendo porque nós não temos acordo com este projeto de manter a gestão do sistema capitalista.
de servir. O Lula, no passado, por exemplo, não nessa vez, mas em outros momentos, quando foi presidente, ele falou que, por exemplo, os banqueiros não poderiam reclamar do governo dele, porque eles nunca ganharam tanto dinheiro como ganharam no governo dele. E ele tinha razão. O que eu estou falando é que, nesse sentido, nós somos uma oposição de esquerda ao governo Lula, uma oposição de esquerda ao governo Tarcísio, uma oposição de esquerda ao governo Nunes. E apresentamos uma proposta diferente que queremos enfrentar os grandes bilionários, as grandes empresas, claro, esse sistema capitalista. Claro. Agora, candidato, me parece, falando aqui por uma perspectiva da esquerda, de como a esquerda tem se comportado nesse momento, me parece que há claramente uma polarização entre a candidatura do Guilherme Boulos, que está no campo progressista, mais próximo, portanto, da esquerda que o senhor integra, contra um campo à direita, extrema-direita, que se colocou no país nos últimos anos. Neste momento, nós temos ali um acirramento das forças dessas 3 candidaturas e há o risco da candidatura do Guilherme Boulos ficar fora do segundo turno. Eu queria saber, o senhor em nenhum momento cogitou somar forças à candidatura do Guilherme Boulos? O senhor tem 1%, 2% em algumas pesquisas, há uma variação. Seria um valor, por exemplo, que hoje colocaria o Guilherme Boulos à frente dos demais candidatos. O senhor em nenhum momento cogitou uma aliança para mostrar uma unidade do campo progressista de São Paulo? Não. E eu vou dizer por quê. Veja, as palavras têm a sua importância. Primeiro, uma aliança. Primeiro, essa aliança não vai existir. Eu estou falando porque nós não temos acordo em manter esse sistema capitalista e todos os candidatos que se propõem a manter essa forma de manter o país e o mundo. Então essa é uma diferença profunda entre nós e o Boulos, que é o PSOL e o PT, de conjunto. Isso não quer dizer que pessoas, sei lá, alguns agrupamentos internos possam ter uma outra visão, mas eu estou falando de conjunto. Nós não temos acordo. Por exemplo, eu vou dar agora estava esquecendo o nome do cara do PT, que em algum momento, numa entrevista, ele falou que o governo do PT seria de centro-direita, depois pegou mal e falou que era de centro-esquerda. Foi o... A gente descobre rapidinho enquanto a gente está ouvindo. Candidato do PT? Não. Uma das principais figuras do PT. Já esqueci o nome agora, fugiu o nome. E aí ele teve que se explicar. O Reinaldo Azevedo, que foi da Veja, certo? Que já me criticou uma vez numa greve do metrô, dizendo que eu era... Por isso que eu estou pegando esse tema, que eu era arcaico, que eu era um dinossauro, porque eu ainda falava em luta de classes. E ele tinha razão, que eu falava de luta de classes. Do ponto de vista do dinossauro, depende... Não sei exatamente o que podemos dizer sobre isso. O que eu quero dizer... Do ponto de vista da luta de classe, do ponto de vista de lutar contra esse sistema capitalista, o Lula não governa para enfrentar os grandes bilionários, as grandes multinacionais. Nunca foi o interesse dele. Mas e o Boulos, candidato? Eu sei. O Lula não. O Boulos, que está aliado com o governo do PT, faz parte, inclusive o Boulos disse, o Lula me apoia e eu apoio o Lula. Então, nesse sentido, não há uma diferença. Na verdade, há uma combinação de acordos. Desculpa, mas a minha pergunta, diante do cenário que está desenhado, então o senhor considera a possibilidade de Boulos para a sociedade de São Paulo, mesmo o senhor a considera no mesmo peso que Pablo Marçal e Ricardo Nunes? Não, do mesmo peso não. Eu só estou dizendo que é do mesmo projeto que mantém esse sistema. Nenhum dos dois, eu digo, Pablo Marçal, obviamente, mantém um sistema capitalista, ele é até um milionário, diz que todo mundo vai virar milionário, é uma maluquice. O Nunes é o que é, inclusive a sua vice era a Marta, né, que muita gente falava, ela está com a ultradireita e tal, agora é o vice do Boulos. Mas o que eu estou querendo dizer, as propostas e a alternativa do Boulos, na minha opinião e a opinião do PSTU, e nós queremos dizer isso nessas eleições, nós apresentamos uma candidatura diferente, não porque nós queremos ser os chatos, que não temos que... a gente tem acordo, mas a gente quer apresentar... Não, é porque nós temos projetos políticos diferentes. Nós queremos enfrentar o sistema capitalista e o projeto do PSOL hoje e o projeto do PT não é fazer isso, por isso que nós temos a candidatura. No segundo turno, nós vamos fazer um debate interno, fazer uma avaliação, como a gente fez, por exemplo, no segundo turno da outra eleição para presidente, nós votamos, mas não é acordo, não é uma aliança. E continuamos criticando o governo do PT, como você falou muitas vezes. Por quê? Porque nós não tínhamos um acordo com esse processo. Então, votamos no segundo turno no governo Lula. Esse debate nós vamos fazer aqui em São Paulo. Mas nós não vamos fazer um acordo com Boulos no primeiro turno, porque simplesmente nós não temos acordo em manter esse semicapitalista ou governar para eles. E iludir os trabalhadores que isso é possível. Perfeito. Candidato, essa é a sua terceira eleição. Na primeira, em 2016, para a Prefeitura de São Paulo, o senhor teve 0,08% dos votos. Na segunda, em 2022, o senhor se candidatou ao governo de São Paulo e o senhor teve 0,6% dos votos. Com esses números, o que move o senhor a insistir nessa corrida eleitoral?
Então, primeiro é que ter uma esquerda no Brasil, em São Paulo capital, no caso, na época também fui candidato a governador no estado, que tenha coragem de dizer que não tem saída para os trabalhadores, para a maioria da população, inclusive a população mais pobre, mantendo esse sistema capitalista. A lógica desse sistema capitalista é aumentar a concentração de renda. Mesmo a política, inclusive de algumas ONGs e de algumas organizações, eu posso diminuir a dor, eu posso diminuir a desgraça da população, isso não está ocorrendo, pelo contrário. Pode ter uma variação para cá ou para lá, mas de conjunto a população fica cada vez mais empobrecida e um punhado de empresários, grandes empresas, que fica cada vez mais enriquecida. Essa é a nossa motivação. Numa entrevista que eu participei de uma outra sabatina, eles falaram o seguinte: então a proposta de vocês é antipopular, porque vocês têm poucos votos. Eu acho que não é exatamente isso. O que as pessoas não acreditam é que isso possa ocorrer. Porque... Mas o senhor está falando da sua motivação enquanto candidato. Então, qual que é o objetivo dessa candidatura? Então, a motivação e o objetivo dessa campanha é apresentar que não tem saída. Eu estou falando isso porque, veja, a direita e a ultradireita dizem, mesmo sendo direita ou ultradireita, eles falam, eu quero melhorar a vida dos pobres. Mesmo da forma mais maluca possível. Marçal, vou transformar os pobres em milionários. Isso, qualquer pessoa em sã consciência sabe que isso não é real, isso não é possível. Agora, o que eu quero dizer também, que não é real e também não é possível achar que dentro desse sistema capitalista, enriquecendo cada vez mais os ricos, você vai poder, por exemplo, diminuir a pobreza ou resolver os graves problemas sociais. Isso não ocorreu no passado e não vai ocorrer no futuro nem no presente. Por isso é a nossa motivação. E segundo, nós podemos ter poucos votos hoje, porque as pessoas dizem o seguinte, tá, vocês estão propondo, são coisas legais, mas são coisas interessantes, bacanas, porém vocês não têm força para fazer isso. Mas para você ter força para fazer um processo de grande mobilização nacional, para fazer porque nós fazemos uma defesa de uma revolução socialista, você precisa primeiro ter a coragem de apresentar essas propostas e esses projetos. Essa é a grande motivação, apresentá-los. Claro, num processo de eleição, nós somos invisibilizados. Por exemplo, agradecemos aqui ao Brasil de Fato a nos permitir, por exemplo, falar com vocês. Mas, por exemplo, na televisão a gente não vai ter tempo de TV, pelas regras do jogo. Nós não vamos participar dos grandes debates dos canais de TV. Não pela regra do jogo, porque a regra do jogo permitiria, mas a gente não, pela regra do jogo a gente não temos o direito garantido. Mas os canais poderiam nos chamar, claro, mas não nos chamam. Portanto, muitas vezes as pessoas nem sabem que nós somos candidatos. Mas nós queremos ter nestas eleições gente que diga que vai acabar com a farra do boi dessas grandes empresas por trás do transporte, da saúde e da educação, porque nós vamos garantir tarifa zero, que isso é possível. Com o terceiro maior orçamento do país, o terceiro maior PIB do país. O São Paulo, por exemplo, capital, pede para o Brasil, pede para o Estado, mas, inclusive, comparado com os estados da capital, São Paulo é maior. Portanto, tem muito recurso. A pergunta é para onde vão os recursos? Vamos, então, um intervalo rapidinho. Sobe o som, DJ. A gente aproveita essa brechinha para lembrar você que se você gosta do 3x4 e dos conteúdos produzidos pelo Brasil de Fato, então ajude a gente a continuar fazendo comunicação popular. Para acessar o nosso Apoia-se, vai lá no link apoia.se/Brasil de Fato. Não dá para ficar de fora, porque quem apoia o Brasil de Fato leva brinde e contribui com a cobertura jornalística não burguesa, não hegemônica. Acompanhe a gente no Brasil de Fato. Vamos então voltar para o nosso debate. De volta, então, segundo bloco da sabatina com o candidato à Prefeitura de São Paulo pelo PSTU, Altino Prazeres. Lembrando que ao longo dos próximos meses as eleições são assunto prioritário aqui no nosso podcast 3x4. Seremos seus melhores amigos e amigas nessa cobertura. Então vem com a gente. Vamos retomar, candidato, falando de um problema que é um problema muito típico de São Paulo e já de muito tempo, né? E que está em todas as campanhas, porque é um problema que atinge toda a sociedade. A gente está falando da questão da Cracolândia. Sai gestão, entra gestão, inclusive de prefeitos de esquerda, a gente não consegue solucionar essa questão social tão latente que atinge a cidade de São Paulo. Bom, primeiro, em relação à internação compulsória, que é um dos temas mais polêmicos dentro desse assunto, o senhor é contra ou a favor? Eu sou contra a internação compulsória. A gente precisa, primeiro, se acercar da realidade. Então, o que eu quero dizer primeiro, tradicionalmente, as pessoas encaram o tema da Cracolândia como um tema de repressão policial. Primeiro, que não é um problema só teórico, se isso vai dar certo ou vai dar errado. Já se comprovou que não deu certo.
porque a repressão do governador Tarcísio, ninguém pode reclamar de repressão dele, ele teve bastante repressão. Então, não resolveu o problema. Não foi só o Tarcísio, outros governos entraram também e reprimiram bastante e não resolveu. Pelo contrário, o número de pessoas envolvidas numa situação, no caso específico da Cracolândia, aumentou, não diminuiu. O que tem você tira de um lugar, põe em outro, mas o problema em si não se resolveu. E nós temos que encarar as pessoas que estão numa situação de risco e não estão numa situação de vício, em particular o tema da Cracolândia, primeiro como seres humanos, porque eu vejo muitas vezes no debate as pessoas tratando como se fosse algo descartável. Isso, na minha opinião, temos que tratar primeiro como seres humanos que estão envolvidos num grave problema de vício. Só que eu queria lembrar que o vício não é só do crack. Nós temos o vício do álcool, que é legalizado, nós temos vício em outras tantas drogas, e também uma certa hipocrisia. O que eu quero falar da hipocrisia é qualquer pessoa que queira beber álcool e se viciar em álcool, que tem bastante pessoas, aliás, é o que mais mata hoje no país e em São Paulo também, é o vício no álcool, tanto em acidentes de carro, violência doméstica e tantas outras coisas, é legalizado. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, nós temos que ajudar as pessoas a ter um tratamento. E temos que ver a melhor forma, mas primeiro tratá-lo como seres humanos. Portanto, precisar contratar mais assistente social, que hoje, diga-se passagem, tem poucos números de assistente social. Eu conheço algumas pessoas e reclamam, inclusive, e tem um processo de terceirização e muitas vezes transfere para igrejas fazer esse papel. A Prefeitura de São Paulo pode cumprir esse papel, mas significa ter mais investimento para conversar a melhor forma de fazer isso. Temos que tratar que é uma doença, que é um fato da realidade, e eu faço uma proposta que tem a ver, claro, com debate nacional, não é um debate só local, que é muito polêmico, mas eu acho que primeiro precisamos resolver isso também, que é o problema da legalização das drogas. Esse é um tema bastante polêmico, as pessoas em geral não gostam de entrar nesse tema, mas eu entro. Nós precisamos legalizar, e aí me pergunta, mas é só a maconha? Eu digo, não, todas as drogas. E aí a turma fala, então você está incentivando, os setores mais de direita ou de ultradireita falam isso de uma forma mais grosseira. Então você é a favor que as pessoas se droguem, nós vamos incentivar as criancinhas a se drogarem e tal. Não é isso. Primeiro é um reconhecimento. É verdade ou não é verdade que qualquer pessoa na cidade de São Paulo que queira se drogar com as diversas drogas fazem de forma tranquila, a única dúvida é se tem dinheiro. E se quiser usar cocaína, usa, se quiser usar crack, usa, se quiser usar maconha, usa, e se quiser usar o álcool que é legalizado, eu estou falando sempre do álcool porque parece que nós somos contra a droga, mas o álcool pode, mas o álcool que é o que mais mata também pode, todo mundo pode usar, desde que tenha dinheiro. Candidato, pra gente, eu queria falar um pouquinho com o senhor. Na página 13 do seu plano de governo, o senhor afirma que, vou abrir aspas, sim, promover o combate ao racismo e à intolerância religiosa será uma prioridade. São Paulo terá uma eleição neste ano com 10 candidaturas disputando a prefeitura da capital. 10 brancos. Não há nenhum candidato negro disputando a capital de São Paulo. O partido do senhor, o PSTU, terá 6 candidatos a vereador. 3 brancos, 1 amarelo e apenas 2 negros. Eu queria escutar do senhor o que esses dados, a partir da afirmação do seu plano de governo, internamente me parece que o PSTU já não conseguiu resolver esse imbróglio do racismo. O que esses dados dizem para o senhor e por que o PSTU não tem um candidato negro à prefeitura de São Paulo? Primeiro que a nossa escolha pelas candidaturas tem a ver um pouco com a projeção política que cada candidato tem e também por problemas internos que nós fizemos. Por exemplo, a nossa candidata a vice, que inclusive está aqui hoje, é uma companheira negra, moradora da periferia e LGBT. Mas não estou dizendo que isso é necessariamente um perfil que precisa ter. Eu estou só dizendo um fato. Da campanha da juventude, nós temos uma companheira branca, candidata a vereadora, e na sua coligação tem um companheiro negro LGBT. Eu estou falando isso, mas também não é uma obrigação, eu só estou dizendo um fato. Uhum. O problema é um problema político. Quando a gente fala que vamos lutar como racismo como prioridade, não é exatamente apresentar candidaturas de forma automática, como se fosse um problema mecânico. Vamos apresentar porque isso explica as coisas. Porque, por exemplo, se for por essa lógica, por exemplo, o Marçal tem uma candidatura, se eu não me engano, uma mulher negra como vice. Mas sim, isso não quer dizer que, por si só, você vai atuar no tema do racismo. A pergunta é outra. A pergunta é se você vai fazer investimento, você vai ter políticas específicas que resolvam, ou pelo menos ajudem na luta contra o tema racial, o tema do racismo. E para mim, um dos elementos principais e mais profundos, tem vários,
mas um dos mais profundos. Por exemplo, eu vou falar de um tema da educação, mas eu vou voltar ao que eu acho um pouco mais profundo. Por exemplo, na educação nós deveríamos ter, por exemplo, um estudo específico sobre o tema da África, levando em consideração que a maior parte da população brasileira é de negros e negras. Não tem como não ter um estudo profundo sobre uma das regiões, por exemplo, se a gente estuda muito a Europa, porque é parte da nossa colonização. Mas, se levando em consideração que os que vieram para cá, diga-se de passagem, a maioria da população brasileira, e você não tem um estudo adequado sobre os países da África, o que aconteceu, como aconteceu, isso é um absurdo do ponto de vista histórico. Agora, o principal elemento é lutar contra esse sistema capitalista, porque esse sistema capitalista bota as pessoas, praticamente os negros e as negras, nos salários menores, na periferia, até porque quando acabou a escravidão, eles não foram indenizados por toda essa tortura e esse massacre que teve. Isso é importante ter esse debate. E também, por exemplo, os LGBT, já entrando em um outro tema, também eles têm os menores salários, porque eles precisam ser invisibilizados, porque a sociedade em tese não permite. Então, por exemplo, onde estão uma parte importante da juventude LGBT? Nos call centers, porque eles não aparecem. Não estão nas principais lojas do shopping. Umas lojas ou outras até fazem isso, mas em geral não, porque eles tentam botar as pessoas estilo padrão. E agora a ultradireita, inclusive, faz campanha contra o que eles chamam de woke e outras tantas coisas. Eu estou falando que a principal política é a política concreta, mas nós temos candidaturas negras, como eu falei, a nossa vice, a Silvana, uma mulher negra, nordestina. Mas isso por si só não resolve. Candidato, puxando para outro assunto. No ano passado, foi concluído o processo de privatização da gestão do sistema funerário em São Paulo. O Brasil de Fato tem denunciado os preços abusivos que essas empresas têm cobrado e a ausência da prática do valor social e da gratuidade para famílias de baixa renda. Se eleito, como que o senhor pretende tratar desse assunto? Eu acho que o tema do sistema funerário, para quem tem um parente que faleceu, não sei se todos que estão nos ouvindo teve essa experiência, é algo terrível, porque até na hora da morte você percebe que até para morrer você tem que ter um pouco de dinheiro. É algo, sei lá, inimaginável. Eu imagino um cara da periferia, o meu parente morreu, uma mãe, um pai faleceu, e eu preciso tirar um dinheiro que eu não tenho. Eu digo, mas como assim? Então, primeiro, tem que acabar. Estou falando não só do sistema funerário, mas esse sistema funerário nós temos que acabar com essa privatização e permitir que as pessoas, principalmente as de baixa renda, tenham um mínimo, que é a garantia de que seu ente querido que faleceu no momento mais dramático das suas vidas, eles possam ter um enterro adequado e com condições, inclusive, da prefeitura aportar para poder fazer esse enterro de forma decente. Eu digo transporte e outras coisas. Mas cobrar, isso é desumano. Então, nós temos que acabar com a privatização do sistema funerário e dar, na verdade, condições, inclusive, de locomoção, de outras tantas coisas, para as pessoas de baixa renda. Eu falo que eu sou de sindicato, certo? Eu sou do sindicato dos metroviários. Muitas vezes, quando falecem metroviários ou parentes próximos aos metroviários, muitas vezes a gente manda uma coroa de flores, que é um mínimo que a gente pode considerar de homenagem aos nossos colegas sócios do sindicato. São coisas básicas, que é transporte e uma pequena homenagem. Eu acho que a prefeitura, pelo peso que tem, poderia ser feito principalmente para a comunidade mais pobre, que não vai ter essas condições. Muitas vezes fazem da forma mais simples possível. Agora, cobrar, isso é um crime, isso devia ser proibido, por isso que eu sou a favor de acabar com a privatização do sistema, não só desse sistema funerário, mas também das praças, do controle, por exemplo, das praças hoje, que está na mão do setor privado, e assim vai. Candidato, nós tivemos esse ano a privatização, o sistema de privatização, de concessão do controle acionário da Sabesp para o setor privado. Em São Paulo, especificamente na capital, o Ricardo Nunes abdicou de fazer essa discussão publicamente em troca do apoio do Tarcísio de Freitas para a eleição que está em curso agora. Sim. Inclusive, ali com manobras com o presidente da Câmara Municipal, Milton Leite. Uma dessas manobras evitou, por exemplo, que nós tivéssemos um debate amplo, público, com a população sobre o que ela pensava a respeito da privatização da Sabesp. Sim. Eu queria saber, caso eleito, antes até uma reflexão do senhor sobre esse processo, e caso eleito, o que o senhor pretende fazer com esse contrato que já está estabelecido com a cidade de São Paulo? O ano passado, em 2023, nós fizemos grandes mobilizações através dos sindicatos metroviários, dos sindicatos ferroviários e do Sintaema, que é o sindicato ligado ao saneamento básico aqui de São Paulo. E nós fizemos 2 greves importantes em São Paulo contra o processo de privatização. Nesse processo de luta contra as privatizações, ocorreram outras manifestações.
Tiveram, por exemplo, do metrô, 8 demitidos, além das multas milionárias que nós tivemos contra os 3 sindicatos que nós estamos recorrendo. Desses 8 demitidos, eu fui um deles. Inclusive, fui readmitido em março desse ano. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer em São Paulo é rever completamente, assim, dizer que nós não temos acordo e fazer um processo de mobilização na cidade de São Paulo contra a privatização da Sabesp. Porque, veja, a experiência que tem nacionalmente é que a privatização, em particular das empresas de saneamento básico, eles vão aumentar a tarifa e vão piorar o serviço. E às vezes o pessoal pergunta, você está dizendo que os funcionários que estão nessas empresas não são capazes de trabalhar, de gerir? Não é essa a discussão é outra, é uma outra lógica. Se eu quero ganhar muito dinheiro, eu contrato o mínimo de funcionários possível. Se eu quero ganhar muito dinheiro, eu vou fazer a manutenção a mínima possível. Se eu quero ganhar dinheiro, o que eu preciso aumentar a tarifa e pedir também que o Estado me subsidie mais dinheiro. Então, essa é a lógica. Então, isso é quase que faz parte da natureza desse sistema. Agora, queria falar para vocês, nós somos contra, a nossa intenção é encerrar esse contrato, e se a cidade de São Paulo, que é o terceiro maior PIB do país, encerra o contrato com a Sabesp, ou pelo menos põe em questão esse contrato com a Sabesp, isso cria um problema, porque parte dos investidores fazem porque São Paulo está, porque se São Paulo não está, aí já é outros 500. E também a gente demonstrar que, porque aqui no Brasil também tem uma desgraça que é o seguinte, além de privatizar e terceirizar os serviços, depois que os serviços não funcionam, ao invés deles cortarem e voltarem o que era antes, eles incentivam mais ainda. Vou dar exemplo, na linha 89, eles não cumpriram os contratos e o governador do estado falou, tá bem, vou te dar mais dinheiro. Ou vou te isentar das multas. Ou, como apareceu agora, as multas é para você investir no serviço. Então, é bom demais. Então, quer dizer que se eu deixar de pagar o IPTU, eu vou receber a multa que eu ia pagar, eu vou investir na minha casa, eu posso construir mais um pedacinho. Isso não funciona para nós, funciona para os grandes empresários. Mas eu queria te falar um outro problema. Tem uma lei específica chamada Parceria Público-Privada. Foi inventada pelo Haddad em dezembro de 2004, no primeiro mandato do Lula. E o Haddad está falando que agora vai dar uma turbinada nessa lei da parceria público-privada, que é o que permitiu, por exemplo, parte do contrato de São Paulo para Campinas, São Paulo-Sorocaba, a ferrovia. Estou falando que tem esse debate do tema das privatizações. O governo do Piauí, que é do PT, ele tem um processo de privatização da empresa de saneamento básico de lá. Eu estou falando isso porque eu sou da linha do seguinte, o pau que bate em Chico, bate em Francisco. Eu acho que, por lógica, não está correto a privatização da Sabesp em São Paulo e nenhuma outra empresa do país. Candidato, Sim. E as OS? No plano do senhor, o senhor fala que a intenção é acabar com as organizações sociais de saúde, que hoje estão em mais de 95% das nossas UBSs aqui em São Paulo. Como que o senhor pretende fazer isso? Então, nós vamos... primeiro, se for esperar da Câmara de Vereadores, isso possivelmente, pela lógica, não passaria. Nós precisamos de uma grande mobilização da cidade para colocar... Por isso que é bom, caso tenha uma prefeitura que se opõe a isso, você apresentar os números. Porque ao apresentar os números, eu acho muito difícil a população dizer, poxa, isso está certo. Porque por que eu vou enriquecer uns caras e deixar a população empobrecida de uma certa forma? Então, primeiro é encerrar o contrato, mas a partir de uma grande mobilização. Você demonstrar em números que isso não é vantajoso. E os funcionários que estão lá, que já estão há anos lá, podemos ver a melhor forma de fazer essa regra, eles incorporarem a prefeitura. Seria um período excepcional, porque não pode quebrar. Você não simplesmente, como eu falei, você não pode simplesmente dizer, parei o serviço porque estou fazendo outra coisa, estou em reforma. Não existe isso, você tem que manter o sistema de saúde, por exemplo. Agora, se você para de remunerar essas OS, você pode melhorar o salário desses funcionários, você pode contratar mais funcionários, você pode fazer mais postos de saúde. É uma outra lógica, por isso que nós somos contra a privatização e terceirização. Igor, vamos para a nossa última pergunta, né? Olha, vamos para a última pergunta, encerrando, né? Candidato, em dezembro do ano passado, o Ricardo Nunes determinou a suspensão do serviço de aborto legal realizado no Hospital Geral ali da Vila Nova Cachoeirinha. A Prefeitura de São Paulo tem sido acusada desde então de negar esse serviço a algumas mulheres que têm procurado o sistema de saúde. No STF, o Alexandre de Moraes, inclusive, já determinou que a Prefeitura de São Paulo se manifeste e explique por que esse serviço tem sido negado. Queria saber, caso eleito, qual é o posicionamento do senhor em relação a essa questão e o posicionamento pessoal, inclusive, do senhor em relação ao aborto? Tá, primeiro é engraçado que muitas vezes quando tem problemas legais, quando é para ajudar a população, eles dizem que não podem, porque estão presos com alguns aspectos legais.
E eu quero dizer uma coisa para vocês, os aspectos legais muitas vezes através da mobilização muda. Vou lembrar 2013. Só um contexto. Em 2013, eu participei de manifestações onde o Ministério Público nos chamou e falou, está proibido andar na rua. E a gente até brincou, se for pouca gente, vocês podem prender a gente. Agora, se for milhares e milhões de pessoas, eu quero ver como é que vai ser. E ninguém prendeu ninguém por esse motivo específico de andar na rua. Tentaram prender por outros motivos diferentes. O que eu quero te falar é, agora, quando é para ter uma pauta reacionária, aí eles descumprem a lei. Eu estou falando porque o certo era o prefeito de São Paulo ser criminalizado por não cumprir a lei. Mas essa regra muitas vezes não vale. Primeiro, nós temos que respeitar aquilo que está, neste caso, na minha opinião, o que está na legislação e abrir um debate sobre a legalização do direito do aborto. De forma mais ampla do que... Mas eles estão descumprindo o que está especificamente na lei. Estou falando isso porque também aqui também, como tema, porque às vezes aparece como um tema moral, existe uma hipocrisia. Qual é a hipocrisia? As pessoas fazem aborto. Independente se é legal ou é ilegal. E, inclusive mulheres religiosas, mulheres evangélicas, mulheres católicas, mulheres de todo tipo. Eu estou falando isso primeiro que é uma hipocrisia. Essa é uma realidade. A pergunta é outra. A pergunta é, nós podemos fazer com que as pessoas consigam fazer este processo de aborto, caso queiram, não é um incentivo, que também é uma outra confusão. Vocês estão incentivando que as pessoas abortem. Não, deveria ter uma educação sexual, inclusive que as pessoas pudessem não engravidar. Porque muitas vezes as adolescentes, nem sempre, mas pode ser um estupro, pode ser uma outra situação, mas muitas vezes as pessoas não têm o conhecimento adequado e vergonha por causa dos pais, medo, inclusive com todos esses ataques que fazem, muitas vezes as pessoas, por exemplo, têm relações sexuais e depois têm medo, porque os pais podem ser agressivos e ainda mais se forem pais que estão, vamos dizer assim, com esse espírito reacionário, sim, as pessoas têm mais medo ainda. Uma educação sexual que as pessoas, por exemplo, possam, caso queiram, também não é um incentivo, façam sexo, caso façam e caso queiram fazer o sexo, possam ter métodos que contraceptivos, que as pessoas possam usar camisinha, que as pessoas possam usar anticoncepcional, caso tenha algum vacilo, possa usar a pílula do dia seguinte, e parte desse processo também é o aborto legal. Isso é uma necessidade, porque principalmente para a periferia, para as mulheres mais pobres, em particular as mulheres negras, que é a maior parte da periferia, as meninas, as jovens, muitas vezes fazem qualquer coisa, e a gente conhece esse tema, e muitas vezes fazem um aborto em casa, se arriscam e muitas vezes adolescentes morrem. Então, primeiro, é direito à vida. É engraçado, porque parte de um setor mais fundamentalista religioso, vocês são contra a vida. Quem é contra a vida são as pessoas que são contra o direito ao aborto, porque, na verdade, com isso, acaba matando mais jovens do que exatamente o que eles estão pregando. Então, primeiro, uma necessidade. E, nesse caso, cumprir a lei. E segundo, avançar para que haja um debate, e São Paulo, se entrasse nesse debate, eu acho que ajudaria muito, que é uma campanha que existe na Argentina, uma campanha que existe na Europa, em vários países, de luta pelo direito, que as mulheres tenham direito ao seu corpo e possam decidir caso queiram fazer o aborto. Mas principalmente, se você fizer uma educação sexual, você pode tirar esse problema anteriormente, você pode ajudar bastante as pessoas para que não tenham nem essa possibilidade, não precisa nem fazê-lo, porque simplesmente tem métodos contraceptivos ajudados pela prefeitura. Por exemplo, qualquer adolescente pode chegar na prefeitura, no posto de saúde, eu quero pedir pelo seguinte, porque infelizmente eu transei e esqueci de fazer, ou não lembrei, ou não sabia, e eu preciso fazer isso. E faz. Você quebra a outra ponta, não há necessidade de exatamente chegar. Agora, caso chegue, tem que ter o direito. A gente tem 2 minutinhos e meio para as considerações finais do senhor. Vamos lá. Convido a fazer essas reflexões finais, candidato. Tá bem. Primeiro, uma coisa que eu sempre vou esquecer, porque eu sempre falo bastante coisa e acabo não falando das redes sociais. Quem quiser acompanhar um pouco as nossas opiniões, ver o nosso programa e também conversar com a gente, nos ajudar nesse projeto, no Instagram, que seria Altino Prazeres JR. JR de Júnior, que é meu sobrenome. Então, pode nos procurar e nos ajudar nessa campanha. Nós, na campanha eleitoral, nós somos uma oposição de esquerda ao governo Lula, ao PT, junto com o PSOL, com o PCdoB e outras organizações. Nós somos uma oposição de esquerda, obviamente, ao governo Tarcísio, que está no processo de privatização do metrô, da ferrovia e da Sabesp e governa para os grandes empresários. Nós somos uma oposição de esquerda também ao governo Nunes, que é o prefeito de São Paulo. Nestas eleições, nós estamos com o slogan contra os bilionários capitalistas. Nestas eleições, desta vez, vote 16, que é o nosso número, e a gente está apresentando essa alternativa porque nós queremos lutar contra esse sistema que eu estou falando.
Veja, a lógica, nós vamos passar 4 anos, 8 anos, 12 anos. Podemos até piorar, podemos até ameaçar essa democracia de ricos, mas mesmo essa democracia de ricos que você pode fazer mobilizações, pode fazer uma greve, pode fazer alguma coisa que está cada vez mais restrito, mas você pode fazer, você voltar a uma ditadura não nos interessa. Obviamente nós lutaremos contra qualquer processo que possa chegar a um processo de ditadura militar, civil, tanto faz. Mas nós queremos lutar contra esse sistema capitalista, por isso que nós apresentamos nossa candidatura e quem quiser nos conhecer, vamos juntos, porque nós estamos com o sentimento, na minha opinião, da maioria. O que nós não temos hoje é visibilidade e muitas vezes as pessoas dizem, vocês estão corretos, mas não é possível. Nós queremos dizer, para ser possível, primeiro precisamos dar o primeiro passo, vamos nos organizar para desorganizar o lado de lá. É isso, a gente encerra agora o 3x4 Sabatina Altino Prazeres do PSTU, candidato. Obrigada demais por estar aqui conosco, pela oportunidade de ouvir as ideias do senhor. Valeu demais, viu, por aceitar esse convite. Eu agradeço a oportunidade, vamos juntos aí na batalha, vamos brigando aí, lutando para a gente defender os trabalhadores. Anota na sua agenda, pessoal. Ricardo Senesi, candidato da UP, vai estar com a gente nesta quinta-feira, também às 1h30 da tarde. E no dia 4/9, às 10, a gente vai estar aqui com o candidato Guilherme Boulos, do PSOL. E essa íntegra da conversa que a gente teve aqui hoje, você pode encontrar a partir de agora nas nossas plataformas de streaming, nos perfis do podcast 3x4. Lá no YouTube já fica automático, viu, gente? Quer rever? É só voltar. Rebobina, como a gente dizia no nosso tempo, né, Igor? É só voltar que esse debate vai estar todo disponível, viu, gente? Não é do tempo da Carol, né, Carol? Acompanhe a nossa cobertura política e de todos os outros assuntos no BrasilDeFato.com.br. É isso. Obrigada, Igor. Valeu demais. Valeu, Carol. Valeu, Nara. Obrigada, Carol, gente. obrigado, Altino. Valeu. Candidato. Tamo junto. Até uma próxima oportunidade. Sobe o som, Lua. Vamos para a finalização, querida. 3x4, Sabatina foi apresentado por mim, Nara Lacerda, pelo meu companheiro de redação, Igor Carvalho, e pela nossa repórter de política maravilhosa, Caroline Oliveira, direção de Camila Salmásio e Monize Ravena, a produção e a pesquisa, Letícia Holanda, Caroline Oliveira e Igor Carvalho, num trabalho incrível para construir esse nosso roteiro de hoje. Trilha sonora original, Alejandra Luciani, a edição e sonorização, Lua Gattinoni, na direção de vídeo, Vitor Shimomura. Coordenação de redes sociais, Rafaela Cury. Identidade visual, Rafael Canoba. Coordenação geral da nossa Sabatina está nas mãos do Rodrigo Chagas e da Monize Ravena. No Brasil de Fato, a coordenação de rádio e TV é da Monize Ravena e a direção executiva é da Nina Fidelis. A gente espera você aqui depois de amanhã, na quinta-feira. Até lá!